Escutai todos os habitantes do céu e da terra, o soberano Deus e Rei de glória, Melquisedeque Lisbete, está entre nós. Acercai-vos hoje confiadamente ao trono da graça. Recebamos com honra, louvor e reconhecimento ao grande Eu Sou, Cristo Lisbete. Por Melquisedeque Lisbete. Amém. Aleluia. Saudações neste glorioso dia da eternidade, onde todos os seguidores fiéis de Cristo Lisbete vivem na justiça e na paz de Deus Pai e Mãe Melquisedeque Lisbete. Que dias mais formosos estamos vivendo! Deus Pai Melquisedeque é maravilhoso e cumpre com todas suas promessas. Para comigo, sua esposa, cumpriu tudo até agora, e ainda faltam coisas para se cumprir. Eu estou tão feliz em ver como o grande rei Melquisedeque tem levado esse governo poderoso com sua formosa sabedoria. Quão privilegiados somos de conhecer a Deus Pai e ser seus amigos. Amém? Aleluia! Que beleza! No tema anterior, lhes compartilhei como a Bíblia foi alterada, e por isso são muitas as coisas que não têm sentido e não encaixam na Bíblia. Todos os teólogos e pessoas religiosas que tentam interpretar a Bíblia sempre ficam dando voltas no mesmo, e é porque pensam que a letra é o que vale, e não sabem que só Deus pode decifrar a letra com o poder de seu Espírito, que é sua palavra, e por isso diz: não só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. E é porque Deus mesmo prometeu que estaríamos presentes, andando e habitando entre nosso povo. Isso cumprimos, e hoje estamos com nosso povo, revelando tudo o que esteve escondido. É que essa é a única maneira que alguém vai entender o que está escrito na Bíblia. Um dia o edificador disse que esse livro, na mesa de cabeceira de um hotel, é uma arma, como uma pistola. Por isso é tão necessário ouvir todas as palavras que saem da boca de Deus, através de mim, para que possam entender tudo sobre Deus com clareza. Isso é estar iluminado e não andar em trevas. No tema de hoje, provas de que a Bíblia foi alterada, em sua segunda parte, vamos continuar mostrando como a Bíblia foi alterada para confundir-nos e por que não podemos ler a Bíblia sem Cristo Lisbete, o anjo do livrinho, que tem o poder de abrir e desatar os selos da palavra de Deus. Amém? Aleluia! Hoje quero compartilhar com vocês um escrito que nos enviou seu irmão Héctor Fonseca, de Honduras. Este escrito está muito bem compilado e queria compartilhar com todos vocês, já que vai na mesma concepção deste tema e ajuda a reforçar a evidência do que viemos compartilhando. Prestem atenção em cada palavra, porque ajudará a poder entender que o que está escrito na Bíblia não é necessariamente o que aconteceu. E por isso é tão importante ser guiado pelo Espírito de Deus, Cristo Lisbete. Porque a mim foi dada a autoridade de desatar os selos na Bíblia para que o homem terrenal não possa entender a verdade de Deus sem crer no mistério da piedade, que hoje, nos últimos dias, Cristo foi revelada em um corpo humano e vindicada ou justificada pelo Espírito, que significa que me salvaram da morte física. Foi vista por anjos, que são vocês, e anunciada às nações por vocês, esses anjos fiéis. Foi crida em todo o mundo, e isto está se cumprindo hoje, onde todo mundo de espirituais crê em mim, e foi levada ao céu em glória. Isso se cumpre hoje em minha manifestação como Cristo, e fui levada ao céu em glória, que significa que em minha mente, que é o céu, está toda a deidade. Deus é Espírito, e quando dá seu Espírito, não o dá por medida, mas sim o dá completamente. Quando eu falo, quem fala é Deus mesmo, porque Deus Pai me deu todo o poder de seu Espírito. Amém? Aleluia! Portanto, desfrutem dessas palavras, que seus irmãos em Honduras nos enviaram com tanto amor, e é porque de dia e de noite meditam em minha lei, a lei de Deus, que é minha palavra de vida. Puderam comer do alimento sólido,
que sai pela boca de Deus, e é porque são maduros para entender todos os mistérios que estiveram ocultos até agora. Suportaram o fogo e a luz de Deus, e minha chegada resplandeceu seus rostos. Aleluia! Adiante, meu santo anjo. Saudações, nossa Mãe e Deus, doadora da nossa natureza divina. Cristo Lisbete, aleluia! Louvor a tua majestade! Partindo do que tu, Cristo Lisbete, nos revelou em Atos 1, 6 e 7, quando os apóstolos perguntaram a Cristo Maria: restaurarás o reino de Israel nesse tempo? E disse-lhes: não vos compete saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu em seu próprio poder. Se vemos outra versão desses mesmos versos, veremos: vai estabelecer nesse momento o reino de Israel? Jesus lhes respondeu: não compete a vocês saber em qual dia ou em qual ocasião fará o Pai as coisas que somente Ele tem autoridade para fazer. Em outras palavras, essa glória, esse privilégio do estabelecimento do reino na mente, viveríamos e desfrutaríamos nós até a segunda manifestação de Cristo, e não para eles, os antigos, já que foram postos para ser figuras e exemplo de obediência, os filhos sensatos, e de desobediência, os filhos insensatos do povo de Deus. Graças a essa segunda vinda de Cristo e ao estabelecimento do seu reino em nossas mentes limpas e iluminadas, é que agora podemos ver claramente os mistérios que tinham sido mantidos ocultos, já que os selos do livro foram abertos e estamos à cara descoberta diante da magnificência do Deus Pai e Deus Mãe, em outras palavras, diante de Melquisedeque e sua amada esposa, Cristo Lisbete. Amada Mãe, na continuação apresentamos esse foco bíblico do fúnebre entorno que rodeou essa morte de Cristo Maria na cruz, mostrando mais evidências desse assassinato, aonde se escondeu a verdade, e pior ainda, debaixo dessa terrível morte, acomodaram a história para esconder o que realmente aconteceu aí. Graças à segunda vinda de Cristo, hoje revelaremos outra grande mentira que embruteceu o mundo atual, a letargia, que graças aos nossos pais, Melquisedeque e Lisbete, culminou para o seu povo escolhido, por crer e ter visto o Cristo manifestado como uma mulher. Como introdução, diremos que essa morte na cruz não serviu para salvar ninguém, nem aos antigos, nem aos da época de Cristo, já que temos evidências contundentes que nem ainda os heróis da fé tiveram essa categorização de ter vida eterna diante de Deus, muito menos um ladrão na cruz, que é o tema que vamos aclarar hoje. Em outras palavras, não existe vida depois da morte. O mambo é aqui na terra enquanto temos vida. Primeiramente, vamos ler Hebreus 11, 39 e 40, o seguinte: e estes que morreram, ainda que alcançaram bom testemunho mediante a fé, não receberam o prometido, vida eterna ou imortalidade, provendo Deus alguma coisa melhor para nós, na segunda vinda de Cristo, para que não fossem eles, os que morreram antes e depois de Cristo Maria, aperfeiçoados sem nós. E quem são esses que menciona a Bíblia? Bom, aí se menciona a Noé, que era um varão justo diante de Deus e era perfeito em sua geração. A Abraão, que foi amigo de Deus e que foi chamado pai de multidões de pessoas e fez nações dele. Igualmente a Sara, que menciona que foi a mãe de muitas nações, reis e povos viriam dela. A Moisés, o libertador do povo de Israel, o homem mais manso dessa geração, o rei Davi, que era conforme ao coração de Deus. E como o próprio Paulo escreveu,
porque o tempo me faria falta contando. E mais, nenhum dos profetas, nem os apóstolos judeus, nem Maria, a mãe de Cristo em carne, estão vivos hoje para dar testemunho que essa morte salvou alguém fazem mais de 2000 anos, muito menos salva aos da nossa época. Por isso foi necessária uma segunda vinda de Cristo para salvar aos que o esperam. A razão é muito simples e importante, pois assassinaram a uma mulher chamada Maria Madalena, conhecida com os títulos de Jesus, a Salvadora, ou o Cristo, que viria salvar a mente dessa perversa geração. Mas não foi possível, já que os religiosos desse tempo não compreenderam nem sua missão, muito menos sua mensagem ou sua pregação. Agora vejamos essas palavras que vamos aclarar com o Evangelho eterno de nossa mãe, Cristo Lisbete. Aqui nos explica coisas grandes e ocultas que antes não conhecíamos. Vamos ler em Lucas 23, 39 ao 43. Um dos criminosos, aí pendurados, começou a insultá-lo. Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu. Nem tem sequer temor a Deus, nem sofrendo a mesma condenação? No nosso caso, o castigo é justo, pois sofremos o que merecemos por nossos delitos. Este, porém, não fez nada de mal. Depois disse: Jesus, lembre-se de mim quando venhas em teu reino. Te garanto que hoje estarás comigo no paraíso, lhe respondeu Jesus. Como os sábios de Deus, sabemos que não há vida depois da morte, já que Deus é Deus de vivos e não de mortos. A vida eterna se aplica aos que estamos com vida, não aos que já foram sepultados. Na dispensação passada do edificador, estávamos mortos espiritualmente dentre os mortos. Mas estando já a ordem de Melquisedeque, com o Cristo manifestado e ressuscitado, é que estamos vivos espiritualmente dentre os mortos. Agora, os que morrem fisicamente vão ao sepulcro, a sua última morada, e não existe mais memória deles. Ficam no esquecimento. Por isso está estabelecido que os homens morram uma só vez, e logo após isso o juízo. Falando do ladrão na cruz, nessa primeira vinda de Cristo, ninguém foi salvo. Os antigos foram postos para duas coisas: uns para exemplo de obediência e outros como exemplo de desobediência. A salvação não foi feita para essa geração, senão para a segunda manifestação de Cristo, ou seja, agora, 2016 anos depois. Ademais, se quiséssemos premiar com vida eterna o ladrão na cruz, hoje sabemos que deu forma o Espírito no homem com sua palavra. E isso leva um tempo. Não é de um momento para o outro. Isso era para os últimos tempos. Não é como nos fizeram acreditar no caso desse ladrão, aonde de maneira espontânea foi salvo e se foi ao paraíso, insinuando que existe vida depois da morte. Isso é uma grande mentira. Segundo os escribas, Cristo Maria expressou ao ladrão: te garanto que hoje estarás comigo no paraíso. Mas baseados no Evangelho eterno, hoje podemos afirmar com autoridade e base bíblica que o paraíso, ou o reino de Deus, não são lugares fora do corpo, lá bem longe ou em outra dimensão desconhecida, senão que está na mente do crente nos últimos tempos. Já que vivemos o eterno presente, está na mente dos filhos que hoje foram iluminados com o Evangelho, que são os manjares suculentos que prega Cristo Lisbete. Não era para aquele tempo? Então vem a pergunta: se para ser considerado filho
essa pessoa teria que ser gerado por Deus Pai e parido por Deus Mãe. Ainda mais, tinha que crer nesse Cristo do século I, manifestando seu amor para com ela, praticando boas obras. Mas que obra boa fez esse ladrão para receber esse privilégio que não puderam alcançar Abraão, nem Moisés, nem Davi? Esse último, como todos os demais, morreu como qualquer ser humano, ainda praticando boas obras de bom testemunho. Hoje sabemos que esses heróis da fé são recordados somente como exemplo de obediência em nosso meio. Ainda mais, a fé sem obra é morta e o corpo sem espírito está morto. Esse ladrão não tinha nem boas obras, nem o Espírito de Deus, Melquisedeque Lisbete, já que uma vez morta Jesus Maria, a mente de Cristo desapareceu da terra. A imortalidade, a vida eterna, só se recebe estando em vida e não morto. Está claro que esse ladrão morreu fisicamente na cruz. Não basta somente crer, senão ser um fazedor de boas obras. E esse ladrão não fez nenhuma. Mas a religião vendeu ao mundo os rudimentos e invenções dos homens, como as missas, os rosários, as novenas, os 40 dias, ou aceitar ao Senhor antes de morrer, para rogar pelo eterno descanso dos mortos, os que eles falam, descanse em paz, ou que o Senhor tenha em sua glória, dando falsas esperanças, que verão seus entes queridos quando estejam no céu. Eles argumentam que o Espírito volta a Deus que os criou, mas esse Espírito não está no homem desde que nasce, senão que Deus mesmo o deposita quando aceita sua palavra, o Evangelho eterno, e acredita em sua esposa como a única, que nos aproxima limpos ao Pai, como oferta agradável. E esse Espírito só está em seus filhos, os que seguimos a esposa de Deus. Não está em todo mundo. Esse Espírito é recíproco. Volta a Deus quando os filhos espirituais damos a eles honra, louvor e adoração. Mas esse ladrão na cruz herdou o reino de Deus? Vejamos primeiramente esse reino. Lhes foi tirado a essa geração e foi dado a nós na segunda manifestação de Cristo. Portanto, esse ladrão fica desqualificado para herdar dita promessa. Vejamos as evidências em Mateus 21:43. Portanto, vos digo que o reino de Deus será tirado de vós e será dado a um povo que produza os seus frutos. Outra versão se lê: por isso digo a vocês que se lhes será tirado o reino de Deus e que será dado a um povo que entregue ao reino a devida colheita. Aí se lê será tirado nessa era e lhe será dado futuro 2016 anos depois. Ainda podemos ver, será dado a um povo que produza os seus frutos. Essa geração não produziu seus frutos, já que era uma geração má. Era para o cumprimento dos tempos. Esse reino não foi deles, já que mataram a esposa de Deus. Portanto, nessa parábola se referia a essa perversa geração que coube viver a Cristo no século I, aonde procuravam matá-la. Assim que ainda que se aproximaram ao reino, logo lhes foi tirado, já que não era para eles. Ainda mais, Paulo escreveu em 1 Coríntios 6, 9 e 10: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não erreis, nem os ladrões, nem os avarentos herdarão o reino de Deus. Esse ladrão não podia entrar no reino com sua mente suja. Em conclusão, esse ladrão recebeu o seu castigo ao seu extravio penalizado na lei de Moisés, a morte, assim que ele não recebeu nenhum benefício de vida eterna, como nos fizeram crer. Ele morreu e sua lembrança caiu no esquecimento.
Deus não pode ser burlado. Tudo o que o homem semear, isso também colherá. E esse ladrão semeou para a sua carne, portanto ele colheu corrupção para o seu corpo físico. Morreu. Esse ladrão jamais esteve ou estará no paraíso, tampouco é um santo, já que não herdou a vida eterna. Mas, incrivelmente, a religião católica tem a esse ladrão como o primeiro santo católico, que, segundo eles, foi o primeiro santo canonizado por Deus mesmo na cruz. É conhecido como um ladrão bom, e segundo eles se chamou Dimas. Isso se conhece assim, devido aos escribas mentirosos que mudaram a história. Aleluia! Esse reino está profetizado que seria dado a nós, os santos anjos de Melquisedeque e Lisbete. Esse reino é na mente, onde está sentado Melquisedeque em sua esposa, Cristo Lisbete, no Monte de Sião, e aonde agora servimos a Deus com a mente limpa e pura, sendo o nosso anelo conhecer a Deus em sua totalidade. Reunidos teus santos anjos, Luiz Maricela, Herman Delia e Hernan Andrade, desde Tegucigalpa, Honduras, te preparamos esse escrito sabendo que tu és a máxima expressão da sabedoria personificada. Teu filho para sempre, Héctor de Melquisedeque Lisbete. Aleluia! Que bom ficou! Os felicito por esse escrito tão bom. É de muita edificação para seus irmãos fiéis e para todo o que esteja buscando a verdade de Deus que esteve oculta. Assim mesmo é, o paraíso e o reino de Deus não são lugares fora do corpo, e sim estão na mente dos filhos, que hoje foram iluminados com o Evangelho eterno, que eu prego, e não era para aquele tempo, mas para este tempo do fim. E por isso é tão importante, para todo o que estiver me escutando pela primeira vez, hoje é tua oportunidade de não negar a Cristo que está presente, falando para te salvar da morte física. Vejamos o que diz em Hebreus 11:35. As mulheres receberam seus mortos, mediante a ressurreição, mas outros foram atormentados, não aceitando o resgate, a fim de obter uma melhor ressurreição. Isso se cumpre hoje, porque naquele tempo ninguém se levantou dos mortos, nem mesmo Cristo. Nestes dias existem virgens insensatas, que estão esperando obter melhor ressurreição, porque elas não querem ter que deixar os deleites de sua carne, em troca de viver eternamente. E sim querem viver eternamente na desordem de sua carne, e nunca será assim. Por isso são atormentados, na mente, por não ter aceitado o único resgate para a ressurreição, que só se alcança ao morrer juntamente com Cristo Lisbete a todos os apetites da carne, e só viver conforme ao homem espiritual, que sabe desfrutar da vida eterna em amor, poder e domínio próprio, algo que nenhum ser humano, sem Cristo Lisbete, pode alcançar, e por isso seguem morrendo. Para todos os que se apressam em me julgar, eu sou o único resgate, portanto deixe de ser tão ignorante, e prove-me para que possa morrer, e ressuscitar nesta vida, e viver eternamente. E aos meus santos anjos, meus fiéis seguidores, recebam sem limites, estão indo muito bem no caminho, e com esse escrito tão lindo por parte de seus irmãos em Honduras, se vê que estão crescendo juntamente comigo em sabedoria. Amém? Aleluia! Bom, até aqui chegamos com o tema de hoje, e quero lembrá-los que peçam ao seu Pai, Melquisedeque em meu nome, Cristo Lisbete, para que seja dado a vocês tudo o que precisam. Até no mais mínimo, deve sempre ter-nos presentes. E esperem com paciência, que Deus sabe tudo o que necessitam antes que peçam. Mas nos agrada vê-los viver pela única fé, a fé de Cristo Lisbete. Amém. Nos vemos em nossa próxima festa. Nós os amamos para sempre.